vamos organizar uma vivência. Eu tenho umas vivências de imersão muito legais também. E eu já estou sabendo que você também tem. Sim, tenho. Muito bom. O Luciano me falou muito de você. Ele gosta muito de você, viu? Ele falou muito bem. Ah, é? Puxa, obrigada. Obrigada, querido. Você também. Apesar da gente não se conhecer muito, né? Mas vamos estar no simpósio juntos. Também eu já estou acompanhando aí a sua participação. Muito legal, hein, Leandro? Uma visão Ó, nova. Eu comecei a abrir a live falando isso, né? Que para cada lacuna no conhecimento sobre o que é o ser humano, existe uma doença incurável ou crônica por trás. Isso significa que nós ainda não sabemos exatamente quem somos, né? deixa eu tirar a blusa aqui, que agora eu estou com calor. Peraí. Então, fica à vontade. Tá frio, de repente tá calor e vamos que vamos. Mas vamos lá. Ó, eu já vi que a Cintia entrou, é uma aluna minha. A Rochelle começou a me seguir, que bom. Né? E teve mais algumas que deram boa noite aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, uma elogiando, a Inês falando que o seu curso é espetacular. Ah, Quem mais? Muito bom, muito bom. A Cíntia, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa brincadeira. Mas é bem isso, né? O ser humano ele está muito desconectado de si. E, na exato. verdade, é o que eu sempre falo, o ser humano é condicionado a estar desconectado de si. Né? E eu vejo que o objetivo dos palestrantes que estão nesse simpósio, nós temos uma sincronia muito legal, porque todos estão com palavras diferentes levam para o mesmo caminho, né? Que é o quê? Do autocultivo, do despertar, de olhar para dentro e realmente começar uma verdadeira transformação. Porque a verdadeira transformação não está no que vem lá de fora, está em vocês aprenderem a olhar para dentro, não é, Vilma? Exatamente. Eu também acho que tem um mix muito bom para o simpósio, que a gente vai avançar justamente nessa fronteira, né, do visível, do invisível, da biofísica, quer dizer, dos fenômenos que acontecem dentro do corpo e que nos dão pista do que nós somos, né? Então, quando você começa a olhar eletricidade, vibração, luminescência, magnetismo, você começa a falar, opa, então não é só matéria e química, não é só o paradigma biomolecular e bioquímico. E aí começa a abrir uma fronteira ainda pouco explorada. Leandro, nossa, você deve saber até mais que eu que a biofísica hoje ela é muito usada para diagnóstico, mas não para tratamento. Né? A gente usa ressonância magnética, eletrocardiograma, os diagnósticos de imagem, ultrassom, para diagnosticar, mas não usa em tratamento, né? E eu acho que essa é uma fronteira que vai abrir, eu sempre falo para os alunos, que vai abrir muito forte com a utilização de toda a parte de energia, frequência, vibração e todos os componentes associados para interagir com aspectos mais sutis. Sim. É que, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? O ser humano, ele é uma trindade, né? Então, ou a pessoa está focada só no físico, ou ela está focada só no energético, ou ela está focada só no mental e espiritual. E não dá para dividir, porque as três, essa trindade é interdependente, né? Não existiria a vida se uma delas deixar de existir. Então, nós temos que aprender, até o meu foco é muito isso, quando a gente fala em bioconexão, que é exatamente juntar, equilibrar de novo esses três, né? Tratar em conjunto essa trindade, porque aí realmente começa um despertar diferente. Lógico, é importante o físico, é importante a energia e é importante principalmente a consciência, porque na verdade não existe enfermidade que não vem de um estado de consciência, né? Para chegar para chegar no corpinho físico, começou com uma forma pensamento,
que é Exato. muito mais sutil do que energia. Essa forma pensamento manipulou uma energia e essa energia se materializou de alguma forma. Então, nós temos que aprender a olhar para dentro, ver como é que eu estou reagindo ao mundo, reagindo às pessoas, reagindo ao meio, reagindo ao meu relacionamento, reagindo a tudo. Se eu não conseguir perceber isso, eu vou ser o eterno escravo de métodos, né? Sendo que a única pessoa que pode fazer o milagre por você é você. Então é esse conceito que tem que ser transformado, ao meu ver, né? E é bem, Leandro, esse é bem o tema que eu vou falar no simpósio, sobre como que a doença acontece, como que acontece a distorção do nosso fluxo de energia criativa, como que essa distorção, se não compreendida, ela começa a descer em cascata para níveis mais físicos, menos sutis, as etapas, porque numa primeira fase, quando você falou em forma pensamento, né? Quando começa a distorcer a, a plenitude ou a consciência mais integral do que nós somos e do que nós podemos criar, quando ainda a consciência está inteira, não tem distorção. Ali não tem problema. A doença sempre é um sinal de um dilema não resolvido no nível da consciência, né? Então, Perfeito. quando começa a distorcer ali, geralmente não é percebido como doença. Não. E você continua tocando a vida. E isso desce numa segunda etapa, em grandes etapas, né? Ele desce para um nível funcional. Ou seja, Uhum. você começa a se sentir doente, mas ainda no nosso diagnóstico da biomedicina convencional, tradicional, no mainstream, ainda não tem doença ali. Não aparece nenhum tipo de diagnóstico. E ainda dá para corrigir. Agora, se Uhum. a distorção persiste, aí sim ela se manifesta nos tecidos, aparece nos diagnósticos de imagem e vai para os órgãos, tecidos, e finalmente ela é reconhecida como uma patologia, como uma doença física, né? Mas isso aí vocês vão ver no simpósio. Não se Exato. empolguem, não, pessoal. Porque senão nós vamos começar a falar que o que. Não, aqui nós vamos falar coisas diferentes, mas também que acrescenta muito para vocês. Inclusive, né, teve uma pergunta ali se a live vai ficar gravada. Sim, costuma ficar gravada, vai para o meu canal, fica no canal da Vilma, vai para o meu YouTube, provavelmente ela põe no dela, então ela acaba sendo. E tem uma surpresa aí para vocês, tá? Já aproveitando. As pessoas que participarem, seja presencial, seja online, vão ter presente. E só por você estar aqui hoje, já mostra que você, já mostra não, você já faz parte desse propósito. E vocês viram que é um propósito nobre, o propósito é o quê? É, de alguma forma, ajudar as pessoas a mudar o foco, né? Mudar a maneira que ela aprendeu a ver o mundo. Então, aprender a ver o mundo de uma outra forma. E isso é extremamente fácil, extremamente possível e só requer um treinamento um pouquinho diferente, que é o que vocês vão ter no simpósio. São 15 palestrantes, tá? Todos renomados, com muita experiência de vida, experiências em vivências, todos provavelmente começaram muito cedo. Na verdade, eu comecei muito cedo. Eu convivi com oriental desde os 5 anos de idade. Com 13, eu já fui inserido no cultivo interno. Então, tudo bem que agora eu estou com 17 aninhos, né? Então, não é bem perceptível que eu estou com 17. Uhum. Mas, então, é dos 13 aos 17, ó, trabalhando forte nisso. Trabalhando, né? Que nem eu também. Estou com 19, mas, poxa, estou desde os 12 ralando, né? Olha, e vamos que vamos, é isso. Né? Então, É. nós temos uma experiência do que é esse cultivo para passar para vocês. Então, entenda uma coisa: quem está aqui já faz parte do propósito, né? Que é ajudar pessoas. Ajudar as pessoas a realmente se libertar. Se libertar do quê? Delas mesmas. Né? É. Do lado, não vou dizer ruim,
mas da maneira que você foi condicionada a ver um mundo onde você só vê dor. E não precisa disso, né, Vilma? Não, exatamente. É uma visão ela muito simplificada, muito simplista, que lógico que privilegia uma forma de suprimir sintomas que é temporária, que não atinge cura duradoura, né? Então, a gente vai falar isso com bastante detalhe no simpósio, mas se o sintoma ele é um alerta do corpo para nos dar um caminho de correção de trajetória, porque existiu uma distorção no nível emocional, mental, no nível mais sutil, e a gente não entende e continua com os mesmos vícios ou padrões ou crenças, ou se auto-flagelando, ou se auto-abandonando, e isso persiste, ele vai se manifestar nos tecidos e nos órgãos é uma crise, né? Uma crise de coerência, né? Porque são emoções que, se não forem integradas, elas vão se cristalizar na estrutura orgânica mesmo. E aí a gente começa a ler, porque, por exemplo, no simpósio, a gente vai passar pelos órgãos, pelo corpo, pelas principais doenças, o que elas querem dizer, o que elas significam, que tipo de mensagem pode estar sendo enviada que você não percebeu. Porque o corpo, ele fala com você. Ele, na verdade, ele é um grande aliado. Se você não ouve, ele vai gritando cada vez mais alto. Aí vem a supressão de sintomas através de medicamentos que elas interrompem o sintoma, a mensagem, mas está lá. Né? A doença, ela continua, a distorção, o desequilíbrio, ele continua acontecendo, né? Sim. Então a limitação é aquela mesmo, você tentar tratar os sintomas sem entender a mensagem, sem ouvir a mensagem. Que é isso que a gente quer mudar com o simpósio, né? Quer dizer, exatamente. O sintoma ele pede uma escuta interna, pede uma mudança de caminho, de rota. E qual é o nosso papel? O papel meu, do terapeuta, dos médicos integrativos, com uma visão mais moderna, a nossa função é facilitar a autorregulação, o retorno ao processo de autoinspeção, autorreparação e autocura do próprio corpo. Expandir a percepção para uma coisa maior, mais ampla, com mais sentido. Né? Refazer a harmonia entre o que você é como um todo, né? As suas escolhas, a tua percepção da sua vida, de você mesmo, e o que seu corpo está tentando te mostrar. Né? E aí vem uma pergunta que a gente faz, né, Leandro? Que tipo de medicina a gente quer praticar? Aquela que cala o corpo e o sintoma? Ou aquela que escuta e ajuda a corrigir? Assim, esse processo, a gente vive uma sociedade onde as pessoas, até eu, você, acho que a gente nasceu num tempo, uma sociedade, onde a gente chega para o médico e fala: doutor, o que eu tenho? Né? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e tem jeito, eu vou ficar boa. Né? Então, assim, você delega para o outro todo o poder de autopercepção e de autocura também. E aí você espera. Eu tenho um amigo, um médico super integrativo também, e ele fala, Vi, tem que ter uma mudança tão importante de cultura, por isso que esse simpósio é importante, Leandro. Porque ele fala assim, as pessoas, lógico que para você ajudar nesse processo de autocompreensão, você precisa escutar sobre a vida, o que a pessoa sente, os agrados e os desagrados, né? Os medos, as culpas. Você tem que entender um pouco do que é o estilo de vida da pessoa, onde ela está distorcendo esse fluxo da energia criativa da vida dela. E ele fala assim, Vi, como se as pessoas elas começam a ficar incomodadas, elas querem remédio, elas querem prescrição, medicamento.
Então, assim, fazer aquela parte de compreensão e de mudança, ainda precisa uma mudança cultural. Por isso que é importante a gente falar, e falar de Sim. novo, e criar um simpósio para falar sobre isso. Esse simpósio, na verdade, a ideia é ser anual, né? Porque é importante, realmente isso, a informação tem que ser repetida, né? Ela não pode eu escutar uma vez e aí não entender. Por quê? Porque a sociedade é contaminada por uma informação que ela realmente precisa do outro, né? 90% da humanidade desconhece que dentro do nosso organismo existe um sistema que chama sistema reparador. E esse sistema reparador ele sozinho está te organizando. Ele vai lá e corrige o seu DNA, ele corrige aquela informação que está ruim. Só que quando você vai para um tratamento, você às vezes acaba atrapalhando o seu próprio sistema de se auto consertar, vamos por assim, né? Por isso que a gente fala até muito, você busca tratamento, então você está no caminho errado. Tratamento é algo que você vai tratar para sempre, né? Você tem que aprender a olhar para dentro, escutar o seu corpo, como a Vilma falou, porque a doença, na verdade, ela não é sua inimiga, ela está te mostrando, é uma linguagem. A doença está mostrando, olha o que você está fazendo com você. Vamos mudar isso? Se você mudar isso, eu vou embora, porque eu já te mostrei o que você está fazendo. Então é só entender que ela não é sua inimiga. Porque olha que interessante, tá? Além que até estou falando muito. O nosso organismo, ele entende o que você sente. Se você se sente doente, você vai permanecer doente. Aí você vai falar assim para mim, tá, Lene, eu recebi aqui um diagnóstico e eu estou doente. Então, a partir do momento que você viu algo e você aceitou aquilo como verdade, passou a se sentir doente, o seu organismo vai continuar mantendo as mesmas químicas da doença. Agora, quando você ignora, consegue realmente não ver aquilo e levar uma vida diferente, você se sente saudável, existe uma transformação. Eu sei que é difícil entender isso agora, É. tá? Para Mas muitos. mas é magnífico, porque esse é o novo horizonte que está disponível para todos nós, Leandro. E Sim. como você estava falando da doença, né? A cura, ela não é o oposto da doença, né? Ela é a gente pode dizer que ela é a presença da consciência onde não tinha nenhuma, onde só tinha ruído, né? Uhum. Então você passa a perceber o que você não percebia antes, né? Então toda essa manifestação em cascata, o seu corpo trabalhando para falar, ei, isso aí não é legal, né? Você não pode se tratar assim, você não pode se auto-abandonar, você não pode negar a sua origem, amaldiçoar a sua linhagem, ou seja lá qual for a crença de autodestruição. O seu corpo, ele vem na verdade, a gente está simplificando um pouco, mas o assunto é bem complexo, né? Claro que Sim, vai longe. Vão dias de conversa. não, que a doença ela vai funcionar como um sinalizador, né? Não Perfeito. só para o desenvolvimento desse modelo biológico que nós somos, né? Como para te permitir você detectar, você corrigir, você retornar, né? Para o lugar, para o caminho escolhido por você mesmo, num estado de É, uma consciência maior, né? eu falo muito para os meus alunos, né? O detalhe é, não existe evolução, existe retorno à fonte. Isso. Então, se existisse evolução, é só você olhar. Olha 10 mil anos atrás e me fala o que o homem evoluiu como ser humano. Não É, evoluiu nada. Ele ainda está em constante guerra. E eu não preciso falar das guerras que estão acontecendo bélicas, não. É a sua guerra interna. interno. Enquanto você está em guerra, você ainda está muito na dualidade. Tudo bem que nós estamos no mundo da informação, mas nós temos que transcender a informação para conseguir retornar à fonte. Quando você retorna à sua fonte, você passa
a vibrar mais numa unidade e não em tanta divisão, que é o que gera tanto conflito, tanta dor, tanta desarmonia, tanto problema de relacionamento. Na verdade, a origem de todas as enfermidades é essa dualidade, essa divisão, que faz você reagir o tempo inteiro a tudo, a pessoas, né? Então, a sua reação é o que está transformando toda a sua química. Então, é isso que a gente tem que começar a perceber com muita profundidade. Mas, aproveitando, a Cíntia perguntou, faz um tempinho, ela perguntou quais são os palestrantes. Nós temos 15 palestrantes lá. Eu vou falar aqui até abrir para achar o nome de todo mundo, porque para eu não esquecer de ninguém. Porque senão, já pensou, eu esqueço de um aqui, mas deixa eu puxar aqui, ó. Então, nós temos o Cássio Tadeu, o doutor Cássio Tadeu, que vai falar desvendando o campo. A doutora Carmen Citignati, que vai falar sobre autocuidado e espiritualidade. A doutora Cláudia Ricken, que vai falar sobre a quantum neurociência, muito legal, né? O doutor Luiz Fernando Lucas, liderança e consciência, né? Então, também é um trabalho muito bom. O doutor Fábio, tive live com ele também esses dias, tive com quase todo mundo já, né? A ciência da consciência, olha que legal, como os temas eles vão realmente agindo na sua consciência, né? O doutor Francisco, a quântica da biofísica, a doutora Gabriela, da dor à plenitude, então ela provavelmente vai falar de experiências que ela teve, né? Da dor à plenitude, olha que legal, né? O doutor Godofredo Neto, que vai falar sobre informação biológica, o doutor Heitor, que vai falar sobre bases científicas para as terapias informacionais, a Carla Marques sobre terreno biológico, eu sobre bioconexão e saúde quântica, então, mapeando os caminhos da autocura consciencial. Então, esse vai ser o meu tema lá. O Luciano, que nós falamos dele, odontologia integrativa, ó quanta gente, que legal. A doutora Luci, medicina quântica e seu alcance. O doutor Rodrigo 25, sobre saúde bucal também, e a sua interferência na saúde sistêmica. Olha que legal. Quem mais? A Vilma, que está aqui falando comigo. Metafísica da saúde, né? Vibracional. Então, todo esse povo aí, nós vamos estar lá trocando ideias. Quem tiver presencial, nós vamos ter aquele contato que eu gosto do presencial, né? É lógico que eu também gosto do estamos online, ele facilita eu estar aqui em São Paulo e estar me comunicando aí com outra cidade, outro país, então facilita. Mas vai ter presencial e online, ele é híbrido. Então, no Teatro da Unicid, 16 e 17 de agosto agora. Isso, 16 e 17 de agosto, lá no Teatro Unicid, que é Exato. Em São Paulo, aqui. Então, quem puder vir, nossa, vai ser lindo, tá? E a Vilma, como é uma das palestrantes, tudo, ela tem direito a vários ingressos com desconto, e é um descontão. Então, quem chamar a Vilma, ou até mesmo aí me adicionando, me chamando, vai ter direito a esses ingressos com desconto, que você não consegue mais no site, tá? Então, entre em contato, aproveita e ainda tem 50 mapas que a doutora Cláudia deu de presente, que é o mapa Quantum, que é esse aqui, cadê? Tem aqui, é mais ou menos isso. É uma interpretação de aptidão, do seu self, muito legal isso aqui, viu? Traça um perfil assim fantástico e é usado em diversas empresas. Então, Kitilene, entre em contato com a gente, ou comigo, com a Vilma, tá? Fala, eu quero o meu desconto. E vamos lá participar com tudo, porque vai ser lindo. Né? Mas vamos voltar para o nosso tema, Vilma. E me fala mais aí sobre... Hoje então, o nosso tema... Oi? Eu estava vendo que entrou a Janine, maravilhosa. Eu tive com ela num retiro lá no Preá, lá no Ceará. Foi incrível. Ah, que legal. Tem bastante Você viaja, hein, mulher? Você viaja, hein? Eu viajo bastante. Mas, Leandro, voltando, você estava falando da unidade, da reconexão, né? Exatamente, na ilusão da separação, que é o que a gente vive nesse grande jogo divino aqui, a gente experiencia dor,
separação, doença e morte. Apesar de nada isso existir em última instância. Lógico que é difícil, esse já é um tema bem avançado. Mas, dentro daqui do jogo, dentro dessa realidade tridimensional que a gente vive, que é assim, a gente sente dor e todo esse desconforto, a gente tenta aliviar, pelo nosso nível de consciência médio, onde a humanidade opera, nós tentamos aliviar os desconfortos eliminando sintomas, ou que a gente percebe como sendo a causa, mas que não é a causa, né? Mas é aquilo que a gente falou, drogas, tratamento, como você disse, só vai trazer a cura duradoura ou permanente se a mensagem daquele desequilíbrio for compreendida e a mudança for feita internamente. E aí, a minha grande mestra, que é a Bárbara Brennan, lá, que criou aquele Mãos de Luz, que foi onde eu fiz a formação de 4 anos nos Estados Unidos, ela falava, curar é lembrar, né? Porque a palavra cura em português, que é tipo consertar, reparar alguma coisa, ele remete a algo que está danificado, está quebrado, né? E a palavra healing, que é uma palavra que a gente não tem, a gente tem cura, mas o heal, que é do healing, é o retorno à perfeição. Então, assim, a doença, ela é a manifestação da crença na ilusão desse esquecimento, dessa separação que na realidade não existe. Então, quando você se lembra da sua percepção, onde você retorna a um caminho de equilíbrio, de consciência, quando você alarga a consciência, a sua percepção, começa a agir, se posicionar de forma correta, se gostar, se respeitar, você reativa o seu processo, como você falou, de autorreparação, de recuperação, de autocura. Todo dia a gente gera célula danificada, a gente gera câncer, todos os dias, células cancerosas. E todo dia o nosso exército, o nosso sistema, ele vai lá e revisa tudo isso, inspeciona e cura. E por que a gente adoece? Nós adoecemos porque quando esse sistema incrível, um sistema de bilhões de anos de evolução, quando ele fica interrompido ou fica lento, o processo de cura é comprometido. E aí a doença se manifesta justamente onde houve o desequilíbrio, a falta de amor, e aí ela vai se expressar num mapa orgânico maravilhoso que fala o tempo todo com a gente o que está acontecendo, mas a gente não lê. Então justamente isso. Né? Por isso que fala que toda cura é uma oportunidade de autoconhecimento e de ampliação de consciência. Perfeito. É isso. Agora, eu teve um pessoal que falou eu quero. O eu quero, depois vocês mandam para a gente no direct. Porque quando a gente salvar esse vídeo, provavelmente os comentários vão cair tudo. Aí a gente não vai ter acesso, tá? Então manda para a gente no direct. Só lembrando aqui, né? Mas é bem isso, né? A gente tem que sair realmente... Sair não, porque sair você não sai. Mas estar no controle dessa dualidade. Porque toda reação que é esse autoflagelamento que nós fazemos, ela vem do conhecimento que você vai adquirindo. Então, quanto mais conhecimento que eu tenho, que é diferente do conhecimento da Vilma, e vai ser diferente, só que eu não sei lidar com as diferenças, eu acabo reagindo. Essas reações geram impulsos emocionais, né? E é isso que vai danificando todo o sistema. Então, eu tenho que estar menos reativo. Reativo que eu digo em formas negativas, porque é comum nós termos reações emocionais. É comum, isso é fisiológico. O problema é quando isso se transforma em patológico. O que é isso se transformar em patológico? É eu começar
a repetir aquele determinado tipo de sentimento ou emoção. Então, quanto mais eu vibro nesse tipo de reação, mais o meu organismo entende que, opa, é assim que ele funciona. Então, ele acaba desligando até os receptores celulares que encerrariam aquele ciclo. E aquilo passa a ser patológico, você ficar preso num ciclo. Ou seja, começa com uma emoção, essa emoção gera uma química, e essa química, se é constante, te mantém no padrão emocional. Olha que doido, é isso que te mantém em ciclos. Tá? Por isso que nós precisamos de um tempo para limpar essa química. Então, nós temos que primeiro mudar um padrão de comportamental para que o padrão comportamental produza um outro tipo de química e até que esgote a anterior, que era patológica. Entendeu? Então, tudo é treino. Nós somos treinados o tempo inteiro. Aí a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês se perguntem é: como eu fui treinado? Como eu fui treinada? Porque como você está reagindo ao relacionamento, às pessoas, a tudo, mostra como você foi treinada a ver pessoas. Entendeu? Agora, a segunda pergunta é: essa maneira que eu fui treinada está me fazendo mais bem ou mais mal? Você sabe. Eu não sei, mas você sabe se está te fazendo bem ou mal. Se está fazendo mal, pronto, você já começa a terceira pergunta. Consigo mudar? Lógico, só que requer um novo treinamento, né? E assim vai indo, aí ó, vai ficando top. Exatamente, Leandro, muito legal isso que você falou. Porque, assim, eu sempre vejo que doença está na polaridade, ele está na separação, ele está em opostos, está em antagonismo. E a cura é a superação disso, da polaridade, ou seja, vai para a unidade. Então, assim, doença e cura são dois conceitos que pertencem ao campo da consciência, não pode ser aplicado exclusivamente ao corpo físico, que é como tradicionalmente ele é aplicado, né? Porque, Exatamente. é, porque vamos dizer, a distorção, ela nunca, o último estágio é no físico. Distorção ocorre sempre no não físico. Que é isso? Você pode fazer treinamento, você pode autoconhecimento, você pode se conhecer, você pode reformular, ressignificar, e ali você começar a viver de uma forma consciente, né? O corpo Sim. é, no corpo, então a gente poderia dizer, que é muito louco isso, que no corpo é refletido apenas estados de consciência. Olha que legal. Mas é exatamente isso. Né? Ele reflete o que você está, não o que você é. Isso Não, que você tem que entender, né? Vai sempre exatamente. refletir o que você está. E você vai sempre ver o mundo como você está por dentro. Então é aí que está. Quando eu mudo por dentro, eu vejo um mundo diferente, né? Por isso que eu falo, né? Não existe transformação sem autocultivo. Eu tenho que sair da escravidão do que eu penso que vejo e do que eu penso que escuto, né? Quando você sai dessa escravidão, nossa, a transformação é muito rápida, né? Exato. Inclusive aquele que eu gosto muito, o Rudiger e o Torvald, aqueles que a doença como caminho, a doença como linguagem, é, eles falam uma coisa que é muito legal, que assim, o sintoma, não, a doença nos torna sinceros. Olha que legal. Quer dizer, em todos os casos de adoecimento, o corpo, ele precisa viver de alguma forma aquilo que a pessoa se recusou a assumir na sua consciência. Então, é aquilo, o muito agitado é obrigado a parar, né, Perfeito. ele ativa o polo rejeitado. Exatamente. Então, Muito bom. fica escancarado e é muito sutil. Depois você começa a pegar o jeitão de traduzir o corpo, os sintomas. Lógico que tem as linguagens pessoais também, que ali é a história de vida da pessoa, né?
Mas, no geral, dá para a gente ler, a gente tem esse mapa do corpo que é maravilhoso, né? E a E o cura, ela só é possível quando a pessoa assumir essa parte da sombra que o sintoma representa, aquela parte que não tem consciência ainda, não tem luz. O que se manifesta no corpo, obviamente, está nos corpos sutis, está na mente, está nas emoções, sem exceções. Eu falo isso para os alunos, sem exceções, né? Está doente no físico é a última etapa. Não tem como você não ter adoecido sua mente, a sua distorcido a magnificência de quem você é. Você não percebeu ainda, né? Exatamente. Na verdade, até, veja bem, às vezes a pessoa fala, mas e acidente? Até acidente já é algo que você está construindo aqui, não sabe. É Né? Então, verdade, tudo que polêmico, está mas é. acontecendo, tudo que está acontecendo na sua vida é reflexo de como você está. Então, realmente, você está construindo uma realidade, tá? E o mais louco disso, que eu falo muito para os meus alunos, é que essa realidade, ela trabalha em dois pontos simultaneamente. Essa realidade acontece dentro do seu corpo físico e fora do seu corpo físico. Olha que maluco isso, né? Então, você passa a ver o mundo de uma forma e aqui dentro começa a reagir da mesma forma. Quando aqui dentro muda, quando aqui muda, automaticamente esse universo aqui muda e esse universo muda. Por quê? Porque você aprendeu a ter uma outra ótica. É muito lindo isso, quando a pessoa entende com profundidade, né? Vamos trabalhar, mudar essa ótica, pessoal. É muito importante. Vocês não sabem como é transformador, né? E não é difícil, é só aprender a escolher melhor. É só aprender a olhar, opa, olha a minha mente me enganando. E olha o nome da mente, mente, ela mente para você. Tá? Então vamos sair da escravidão dessa imaginação e vamos realmente estar no momento, viver, criar, né? Porque o espírito, na verdade, ele habita um corpo para quê? Para criar, para viver, para sentir. E no fim as pessoas começam, em vez de viver, de criar, passam a imitar, passam a ver só as coisas ruins. Você perde a sua essência criadora, porque nós somos a criação manifesta. Esse celular existe porque alguém acreditou, deu movimento, botou energia e aconteceu. Né? Então, tudo na sua vida é a energia que você está pondo sem saber que está pondo. Agora, se você começa a colocar energia com consciência, sabendo por onde eu estou investindo essa energia, você vai conseguir criar uma realidade objetiva, com o que você realmente quer. Opa, eu quero isso, eu vou botar energia nisso, isso vai acontecer. Porque todos que não desistiram fizeram acontecer. Avião existe, celular existe, isso aqui tudo existe. Nós conversando aqui a muitos quilômetros de distância, né? Por quê? Acreditou, botou energia, materializou. Então vamos materializar coisas boas. Chega de materializar coisa ruim, né? Deixa eu ver, escreveram algo grande aqui. Deixa eu ver o que está aqui Eu vi que grande. a Camila entrou também. Oi, querida Camila Herreiros, Espaço Livre. Está entrando bastante gente. Então vamos retomar aqui, falar o seguinte: o pessoal que ainda não fez inscrição para estar lá com a gente, seja presencial ou online, tudo bem que já estão aqui, já fazem parte do nosso propósito, porque ninguém está aqui por acaso, né? Apareceu aí na hora certa, no momento certo, então já faz parte desse propósito de expansão de consciência, de autotransformação, né? Então, entra. Manda uma mensagem ou para mim ou para a Vilma, fala assim, ó, eu quero participar, não aqui na live, porque na live, quando salvar, vai subir os comentários. Manda no nosso direct. Eu quero participar e eu quero meu desconto. Que vocês vão ter, ó, um desconto especial para estar participando, tanto presencial como online. Um simpósio maravilhoso, 15 pessoas lá, fantástica, ajudando vocês, não só vocês, porque nós que estamos dando aula, vou falar uma coisa para vocês, eu falo até para meus alunos, sabe por que eu dou aula até hoje? E eu comecei bem cedo da aula, né? Eu falo, porque não é para vocês, é para mim. É para me lembrar o tempo inteiro que eu preciso estar fazendo essas coisas. Porque se eu paro de dar aula, eu posso cair no inconsciente coletivo aqui de novo, porque é tanta informação porcaria,
que você acaba, sem perceber, você está nas porcarias. E quanto mais eu dou aula, quanto mais eu tô com pessoas assim que, ó que papo gostoso, né? Para mim está super gostoso, super enriquecedor, né? Então são informações que não te limitam, são informações que realmente fala, puxa, dá para ir mais longe, né? É, Eu posso ir além do que eu estou. É muito legal, cara. é. E, e, Leandro, é, e eu vejo que muita gente, assim, qual é o padrão, né, na nossa sociedade? As pessoas quererem simplesmente se livrar dos sintomas sem fazer uma correção de trajetória, né? Isso eu já falo, já não é possível. Você pode temporariamente se suprimir aquela manifestação, aquela doença, mas ela vai voltar de outro jeito. Ela vai aparecer daqui a um tempo e provavelmente você nem vai fazer a conexão, mas não é possível sem que aquilo que te falta na consciência seja trazido. Seu corpo vai continuar te avisando de várias formas, né? Então, todo sintoma tem seu significado e não tem exceção. Com E é certeza. sobre isso que a gente vai falar no simpósio, né? Vai ser bem legal, vocês já viram aí. Vamos entender que mensagens que o seu corpo está dando, Ah, que é. para alguns é uma mensagem assim oculta, não sei ver. Então é o significado oculto daquilo que está acontecendo, um significado metafísico mesmo, né? Porque a metafísica é o quê? É aquilo que eu não vejo que influencia o que é físico, né? Ah, Então, vamos entender isso. O que, que o seu corpo está falando para você? E não só entender, estar aberto para mudar atitudes, né? e Porque aí, só o então, entendimento não é o suficiente. Eu preciso é, entender e falar, opa, isso está me fazendo mal. Deixa eu mudar esse tipo de comportamento. Aí sim começa uma mudança global, né? é. E a gente vai falar direitinho sobre os passos, como que você chega no que é, porque assim, na verdade é uma matriz complexa, bem sofisticada, porque ela cruza o que você sente, né, o sintoma, com a parte do corpo onde foi tá manifesto aquilo, que geralmente pertence a uma função maior, que são os sistemas. Então a gente começa dando o significado de cada do circulatório, do reprodutor, do digestivo, do respiratório. Assim, o que acontece quando dá um problema ali? Porque às vezes não dá em um órgão, num tecido, ele dá de forma mais ampla. Uhum, Então, o significado de cada um. Ou quando ele acomete um órgão específico. Por que aquele órgão? Por que pegou o pulmão? Né? Por que pegou sangue? Eu trabalho muito com oncologia, viu, Leandro? uhum. E, inclusive, vai ter lá no Espaço Helena, que a Camila está aí, nós vamos fazer um treinamento, um curso, um mini curso só sobre metafísica, só sobre a oncologia integrativa. Né? E entra muito a parte de avaliar, por exemplo, se é câncer sólido, né, tumores, ou se é hematológico, que é no sangue. Qual a diferença? Por quê? Por que essa doença aconteceu? Então, qual a diferença? Os dois são cânceres, só que um é sólido, está no intestino, e o outro é hematológico, está correndo pelo sangue. O sangue está ligado ao quê? A expressão da vida, a alegria, a vontade, né? Uhum. Então, tudo tem um significado, e não Sim. existem exceções. Então, essa matriz que cruza os grandes sistemas, que são as grandes funcionalidades do corpo humano, com as suas partes, são os órgãos, os tecidos, com os sintomas que ele gera, se gera febre, apatia, perda de fome, imobilidade, é motor, não é? Então, tudo isso que é bem abrangente é o que a gente vai passar é a minha parte no simpósio, né, que eu não vou dar muito spoiler, mas sabe como, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Leandro, eu queria falar um pouquinho sobre, assim, o que eu sinto sobre a medicina do futuro, Manda bala. que ela vai ter que tratar o campo de informação e não os órgãos dos tecidos.
Então, assim, o que tem nesse campo de informação? Tem sofrimento, tem culpa, tem expressão, alergia, né, que é o ataque do corpo ao externo, nem Uhum. saber o que é, né, a falta de integrar, de acolher aquilo que o mundo está te trazendo, falta de compreender também. Então, eu acho que a medicina do futuro ela vai tratar campo de informação. O médico vai ter que ser um facilitador de consciência e de coerência vibracional. O que você vibra, o que você sente, como vibra cada célula. E aí entra bem na parte vibracional, que é um pouco da minha especialidade. As divisões que você falou, né? Corpo, mente e o próprio campo, eles vão ser vistos como uma unidade interconectada, né? Bioenergética ali, completa, que fala sobre a pessoa. Frequência, som, luz, a sua intenção, tudo vai fazer parte do entendimento clínico do que a pessoa tá sentindo, ela está manifestando, né? E eu acho que é para aí que caminha a biofísica, para reconhecer que esse sentir ele precede a matéria, que o que Perfeito. você está fazendo, está sentindo, está pensando, ele precede o que vai acontecer no seu corpo físico. Essa consciência ela tem que ser ganha. E, então, todas as tecnologias emergentes, como biorressonância, que é muito legal, toda a parte de campo escalar, toda a parte vibracional, que eu trabalho bastante, toda a parte biofísica, já opera com essa lógica. E isso vai se estender. Imagina como vai ser linda a medicina. Olha só, que interessante, desculpa, né? Você sabe que no fim não é uma medicina do futuro, é a medicina que era no passado, né? Porque quando Perfeito. nós olhamos, eu venho de uma linha oriental, né? Uhum. Como eu falei, convivi com oriental desde os 5 anos. E dentro dessa linha nós temos esses 5 caminhos. Só que Uhum. nós não utilizamos equipamentos, mas eu desenvolvo a energia dentro de mim da forma que eu quero, energia elétrica, magnética, luz, som. Então, esse tipo de energia gera, cada uma tem um determinado tipo de vibração. Inclusive, eu falo muito em aula, que a pessoa que eu fiz, ela fala no curso dela também, tive um caso de uma pessoa que tinha um tumor no esôfago e ele não podia mais comer, né? E aí eu ia lá com ela, isso há 15, quase 20 anos atrás, eu emitia o Ti, né, Ticum, e o tumor desmaterializava na hora e a gente dava comida para ele com energia. Só que ali tinha toda uma técnica, a energia, o som que eu emitia, cada som, cada coisa tem um significado. Não é equipamento, mas ele é vibracional, né? E aquilo desmaterializava, a gente conseguia dar comida escondido, porque não podia dar, porque estava fechado. E quando eu ia lá, desmaterializava, dava. Aí no outro dia eu tinha que ir de novo, tinha que ir de novo. Até que eu cheguei a um entendimento que, caramba, não é só energia. A energia tem um efeito Cinderela, meia-noite acaba. Agora, quando existe uma mudança de padrão de consciência, a energia vai tratar um sintoma e o padrão de consciência vai atuar realmente na causa, né? Foi ali que eu tive meu grande insight, foi dali que surgiu a bioconexão, né? Então, hoje eu não aplico mais energia em ninguém. Eu ensino a pessoa a fazer nela. E o resultado é fantástico. Pessoas que estavam com útero infestado de pólipos, esqueci o nome, todo infestado, em 15 dias foi refazer exame e não tinha mais nada, né? Nossa, Ela fazendo por ela, não dependendo de alguém fazer por ela. Então, qual que é a minha ideia? É exatamente ensinar a pessoa a despertar o poder dela a favor dela, né? Então, perfeito. isso é muito lindo, Que porque é o ser humano não imagina o poder que tem. que é o que a gente falou. Qual vai ser o nosso papel dos profissionais de saúde? Ajudar as pessoas a ganharem consciência sobre o retorno ao equilíbrio, a fazer a leitura dos seus campos, dos sintomas e expandir consciência. Então, eu acredito que isso vai chegar não muito distante. A gente vai viver isso, viu, Leandro? Com certeza. Já É, estamos vivendo, na verdade, né? Só que é, ainda
com muito pouco, ainda é pouca gente, mas isso vai expandir muito rápido quando as pessoas se entenderem, se reentenderem. É mais ou menos isso. Puta, que legal. Muito bom. Não sei quanto tempo nós temos, mas eu acho É. que vai cair acho que em 4 minutos. Mas fala mais da sua visão, o que mais que você acha interessante? Eu, o que eu acho interessante é esse processo das pessoas serem curiosas, Leandro. Eu fico, eu fico até surpresa quando eu vejo tantas pessoas, elas aceitando, elas se esvaziando completamente dos seus poderes, colocando todo o poder no ambiente externo. Lógico que tem que respeitar e todo o trabalho dos profissionais de saúde, de médicos, mas não dá para você se esvaziar, ficar completamente alheio ao seu próprio tratamento e perguntar para a pessoa se eu tenho cura, o que eu tenho, o que eu estou sentindo. Você que tem que saber. Então, assim, a minha profunda mudança que eu gostaria de ver na humanidade, e eu formo profissionais com esse intuito, Leandro, é de serem agentes, serem faróis mesmo, serem agentes de transformação de consciência, uma visão mais ampla, conhecer mais o que é um ser humano, esses aspectos metafísicos, sair do paradigma biomolecular, bioquímico, expandir para uma visão muito mais ampla do que nós somos. Não precisa acreditar, testa, alinha a sua consciência, comece a trabalhar em coerência, para você ver Uhum. a diferença que você faz na sua vida. Então, eu acho que, lógico que o sistema está viciado, né? Um sistema de saúde que é um sistema de doença, com médicos orquestrados pela indústria farmacêutica, pelas big pharmas, que acabam, nem sei se eu podia falar essas coisas aqui, mas acabam privilegiando o lucro, tudo em cima do lucro, Uhum. e as pessoas vivem como penitentes ali, buscando totalmente esvaziadas do seu poder. Então, assim, começa pela própria curiosidade de saber o que eu sou, né? O que eu sou como ser humano, né? Se eu alinhar a minha consciência com a minha fala, com as minhas intenções, com os meus gestos, será que eu começo a mudar? Se eu for um pouco mais integrado, né? Se eu cumprir com aquilo que eu prometo, a impecabilidade da palavra, o primeiro compromisso Tolteca, assim, tem tantas pequenas mudanças. Se eu cultivar um pouco de silêncio para abrir portais internos, para deixar entrar luz onde tem muita escuridão interna, compartimentos que eu não acesso. Eu falo até sobre meta-inteligência emocional, você conhecer seus inimigos internos, começar a colocar luz onde não tem, você começa a criar uma revolução em você começa a ter muito mais saúde, muito mais clareza, e você começa a reter a sua sabedoria e não abrir mão completamente dela. Isso causa Exatamente. essa revolução na saúde. Eu acho que vai mudar tudo. Os grandes pilares, Leandro, o pilar da saúde, ele tem que ruir para levar essa outra forma de ver o ser humano, de ver a saúde, de ver a doença, não como uma coisa que você deu o azar de estar passando, aí vem um micróbio, um vírus, uma bactéria, e tchum, você deu o azar de estar ali, né? Essa visão de medo que é instalada na população. Então, a saúde, assim como outros pilares, como a educação, tem que ser revisto, como finanças tem que ser revisto, mas a saúde eu acho que vai ser uma grande revolução. Eu acho que a gente está muito perto, porque tem muita gente que nem você, que nem o meu trabalho, que nem o trabalho de muitos terapeutas que eu tenho formado e que eu vejo sendo formado por aí também, com curiosidade, uma visão muito mais ampla de quem nós somos. E eu sei que você compartilha disso, e eu sei que o simpósio é justamente para a Com esse gente objetivo. ampliar. É isso. Acho que é isso, Perfeito. né? Acho que sim. Mas voltando, pessoal, de novo, tá? Quem
sente um chamado, sente que esse simpósio faz sentido, né, para você, pede para a gente o link, porque quem está na live tem desconto. Além do desconto, 50 pessoas vão ganhar um mapa Quantum, que é um mapa que traça o seu perfil, suas características, é muito legal, aptidões, é muito legal, tá? Eu fiz e gostei muito, me surpreendeu. E ó que para me surpreender, quem me conhece sabe, não é tão fácil. Mas é fantástico, né? Então, quem sentir um chamado, manda pra gente, ó, a Soul Healing aí, né? Perguntou onde tem esse link. Pede pra gente no direct, tá? Manda, eu quero o meu link com desconto. Aí a gente manda para vocês o link, faz a inscrição. Quem puder ir presencial, só manda lá, eu vou presencial. Vamos lá, tá? Só lembrando, não adianta escrever. Põe na live, é legal, mas manda pra gente no direct, porque quando eu salvar a live, vai cair os comentários, aí nós vamos saber quem é. Então manda para mim, manda para Vilma, fala, eu quero o meu desconto porque eu quero participar. Ou eu quero participar via live, que aí a gente manda o link para vocês, tá bom? Vilma, eu acho que foi maravilhosa a nossa conversa, adorei, viu? Foi Adorei. muito bom, foi muito produtivo. Eu gosto de uns papos harmônicos, assim, muito legal. Brigadão, é uma honra ter você com a gente no simpósio. E espero te conhecer lá, pessoal. Espero não, agora é aguardar para te conhecer lá pessoalmente nos dias 16 e 17. Estaremos lá, estaremos juntos lá na Unicid, no teatro. Tá Legal. bom? Grande beijo para você e para todos que participaram aí. Obrigadão pela paciência de ficar escutando esses dois doidos aqui falando. Né? Mas são doidos do bem, são doidos do bem. Né? E vamos que vamos. Grande beijo, pessoal. Obrigada, pessoal, por estarem aí também. Um beijo para vocês. Oh, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.